Obrigado, senhor presidente. Queria começar aqui dizendo da minha felicidade. No final de 2023, eu fiz parte dessa comissão o ano inteiro. A gente tentou votar a PEC do deputado Reginaldo e a gente, por 2 votos, perdeu o requerimento de retirada de pauta e a gente não pôde, no final de 2023, aprová-la. Eu era, então, o relator. E o que faz de diferença de 2023 para cá? A mobilização nas ruas. Naquele momento, embora fosse justo, fosse correto, a gente discutia a redução da jornada de trabalho, faltava a mobilização popular nas ruas, que encheu as ruas a partir, inclusive, do movimento do Vida Além do Trabalho, do movimento VAT, meu companheiro de partido Rick Azevedo, a quem eu quero aqui, desde já, cumprimentar e parabenizar. Mas é verdade que a luta histórica pela redução da jornada de trabalho é uma luta da classe trabalhadora desde o momento em que a Revolução Industrial se fez presente no nosso mundo. Eu me lembro dando aula de história explicando para os meus alunos, onde a reivindicação dos primeiros sindicatos era 8 horas de trabalho, 8 horas de lazer, 8 horas de descanso. Quando a jornada de trabalho, então, imposta aos trabalhadores europeus, era de 12, 13, 14 anos. Ao mesmo tempo, a proibição do trabalho infantil, do trabalho degradante. Quem é que entrava, quem é que estava na luta pela garantia daquilo que para nós hoje parece natural, que crianças não sejam obrigadas a trabalhar de forma degradante. A classe trabalhadora, seus sindicatos, seus movimentos e seus partidos. E digo mais, Henrique, os partidos vieram depois. Porque ali nós estamos num momento, inclusive, que a democracia tal qual a gente conhece sequer existia. Há um elemento importante do protagonismo das classes trabalhadoras que eu queria resgatar aqui na história. E mais uma vez é isso que vai acontecer. Foi o VAT, foram vários movimentos sociais, centrais sindicais, movimentos que foram para as ruas para dizer o óbvio, que nós aqui nesta casa e nessa CCJ não tivemos coragem de aprovar em 2023, mas vamos aprovar aqui hoje e seguir adiante. Segundo, eu queria dialogar com a fala do meu colega pastor Henrique Vieira. Eu trabalho desde os 14 anos, mas nunca trabalhei na escala 6x1. Sempre trabalhei na escala 5x2, ou quando professor as escalas eram diferentes. Mas agora, Henrique, eu tenho uma filha trabalhando na escala 6x1. Ela terminou o ensino médio, procurou por conta própria o emprego, porque ela só vai entrar na universidade em agosto, e para ter algum dinheiro resolveu trabalhar e está na escala 6x1. Henrique, você não tem ideia de como o que você estava descrevendo, eu estou vendo em casa agora. Ela sequer pode passar o domingo de Páscoa com a família, algo que a gente nunca tinha passado. Ela chega em casa absolutamente exausta, todos os dias. E todos os dias para contar o tempo do ônibus, porque se ela perde um ônibus ela não chega a tempo. Se ela pega outro ônibus ela chega cedo demais, porque ela trabalha de 7 da manhã às 3 da tarde todos os dias. E a folga dela é sexta-feira e um domingo por mês, que foi inclusive o último domingo agora. É exaustão, é sofrimento. O trabalho que a gente sabe, que a gente diz dignifica o homem, dignifica o ser humano, com a minha filha está sendo um motivo de sofrimento. E olha que ela é privilegiada, porque ela em agosto estará numa universidade e não mais trabalhará, e ela não está fazendo isso por necessidade, mas a maior parte da classe trabalhadora se submete a essa escala absolutamente exaustiva, a ponto de retirar a saúde porque precisa, porque não tem outro jeito. Os liberais sempre venderam pra gente que o capitalismo é o reino da liberdade, mas não é. Porque a maior parte da classe trabalhadora tem que se submeter a jornadas exaustivas, sejam eles seletistas, e é desses que nós estamos tratando, sejam os trabalhadores de aplicativo, que muitas vezes, para tirar o pão de cada dia para casa, tem que se submeter a jornadas absolutamente exaustivas. E nós, como legisladores, precisamos fazer o quê? Precisamos entender aquilo que é, de fato, o trabalho, como dignidade humana, como produtor de riqueza, mas não pode ser o trabalho com base na exploração. Isso nós devíamos ter deixado para trás quando acabamos com a escravidão. Quando acabamos com a escravidão legalmente exercida, e aqui o nosso país foi o último a acabar com a escravidão legalmente reconhecida. E agora que a gente, neste Congresso, consiga dar mais um passo. É um passo pequeno ainda. Vamos reduzir para 40 horas, quem sabe a 36 horas, que é o que a PEC do Reginaldo diz. Vamos estipular que tem que ter pelo menos 2 descansos semanais. É um passo importante, mas é um passo importante para a classe trabalhadora. E nós estaremos ao lado dela, mais uma vez, pelo fim da escala 6x1.
Agradeço, deputado Tarciso. Deputado Marcos Feliciano, ausente. Deputado Alencar Santana. Obrigado, presidente. Cumprimento o relator também, o autor da proposta de 2019, deputado Reginaldo Lopes, todos que aqui estão e o público que nos acompanha. Essa é a primeira derrota daqueles que jogaram contra o fim da escala 6x1. O presidente nacional do PL disse textualmente que ele daria o sangue para que essa matéria não fosse aprovada. Mas está sendo aprovada hoje aqui na CCJ. Não sei se ele já vai começar a doar um pouquinho de sangue, mas com certeza nós avançaremos e aprovaremos de maneira definitiva, ainda no plenário, porque é um anseio popular, é um anseio dos trabalhadores que estão nessa jornada exaustiva e que não tem tempo suficiente para ficar com a família, para fazer um passeio, para cuidar da saúde, para poder no final de semana jogar uma bola, para poder, enfim, fazer qualquer atividade. E os deputados, a maioria, nós não temos dúvida, estão conectados com esse sentimento popular e essa maioria, apesar da resistência dos bolsonaristas, essa matéria avançará e será aprovada na CCJ e assim nas demais comissões até chegar ao plenário. E fico feliz, como aqui já foi dito por alguns, olha só, colegas, em 2019, essa casa aprovou, e eu estava aqui na CCJ e votei contra, mas essa casa aprovou, sob o comando do governo anterior, do Bolsonaro, a reforma da Previdência, aumentando o tempo de contribuição e diminuindo, ao final, o valor da aposentadoria e da pensão. O cálculo foi diferente. Naquele período, não houve, deputado Patrus, nenhum tipo de compensação ao trabalhador, que perdeu anos de trabalho para poder se aposentar e perdeu o valor de aposentadoria quando se aposentou. E agora, tem alguns setores que falam o seguinte, não, tem que compensar, se não compensar não dá para aprovar. Compensar quem? Compensar quem? Se alguém merece compensação é o trabalhador brasileiro. Porque ele já perdeu em 2019, com o governo anterior, com o governo Bolsonaro. Aliás, diga-se de passagem, hoje saiu parte do plano de governo do filho do candidato a presidente da Dancinha, dizendo que quer mexer de novo na Previdência, deputada Sâmia, dizendo que não vai aumentar. Ora, e o trabalhador vai ser compensado? Na lógica deles, não. O trabalhador só perde. Na lógica deles, o trabalhador só é explorado. Na lógica dele, o trabalhador, se eles pudessem, não teria direito algum. Seria um sistema totalmente escravocrata, é o que eles queriam e querem. Está muito claro hoje. O seu coordenador de campanha disse, vamos fazer uma nova reforma trabalhista. Vamos fazer uma nova reforma previdenciária. E vamos fazer a reforma administrativa. E hoje, uma parte do plano do candidato diz que não vai aumentar as pensões e aposentadorias além da inflação, somente a reposição, achatando o valor da aposentadoria e da pensão. Portanto, quem nos acompanha aqui pela TV Câmara, é muito clara, é muito nítida a diferença. O governo do presidente Lula tem um compromisso com você, trabalhador brasileiro. É por isso que ele já aprovou imposto zero para quem ganha até 5 mil e mais barato para quem ganha até 7.350. É por isso que o salário mínimo voltou a aumentar além da inflação. E é por isso que ele é a favor do fim da escala 6x1. Destaca-se, sem redução salarial. Sem redução salarial. Se você, trabalhador, tem alguma dúvida sobre isso, a proposta, todas elas, deputado Reginaldo, deputada Érica, do governo do presidente Lula, a que nós defendemos é o fim da escala 6x1, com mais tempo livre para estar com a família, para poder descansar, ter mais dignidade, ou seja, no mínimo 2 dias de descanso na semana, com uma redução de jornada efetiva, porque não adianta mudar a escala e querer aumentar a jornada de trabalho diária, aí também não dá certo. E ao final, sem redução salarial. Isso ainda é pouco, diante das maldades que o governo Bolsonaro fez em cima do trabalhador brasileiro, quando mexeu na sua previdência, quando deixou de
da inflação, além da inflação no salário mínimo e tantos outros direitos que foram sonegados e subtraídos do trabalhador. Pelo fim da escala 6x1, sem redução salarial. Fala galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui e a gente precisa muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro do nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês, vida longa e próspera. Cuidem-se, cuidem dos seus, e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!